Quando ele fica muito grande perto do príncipe π sobre 2, praticamente tudo se reflete. Tendendo a π sobre 2, o Rzinho tende a 1. Razão pela qual dirigir à noite com estrada molhada é ruim. Já tinha falado isso para vocês. Vocês vão ver isso saindo, por exemplo, dessa fórmula. Isso sai também das fórmulas que eu não botei, nem vou botar, nem como exercício, para o caso das equações de Fresnel para outra polarização. Também acontece. Bom, então aqui já está como exercício recuperar incidência normal e analisar essa incidência rasante. Tá certo? Agora tem uma coisa super importante que é o chamado ângulo de Brewster. O que é esse tal ângulo de Brewster? Está no terceiro comentário aqui. Existem os casos particulares, tá bom. Então, esse tal ângulo de Brewster. Ângulo Olha só, se vocês olharem para essa fórmula aqui, ó, vocês percebem que tem uma diferença aqui. Vocês lembram que isso acontecia também lá na incidência normal, era no caso refletido que tinha uma diferença, lembra? Que eu escrevi como V2 menos V1, ou N1 menos N2 e tal. E aqui então vocês vão ver o seguinte: existe um ângulo para o qual esse numerador dá zero. Existe um ângulo de incidência para o qual o numerador dá zero. Ou seja, existe um ângulo de incidência para o qual uma onda que venha com polarização linear paralela ao plano de incidência, toda ela passe, não volte nada. É isso que eu estou dizendo para vocês. Vocês podem calcular esse ângulo. Vocês vão calcular esse ângulo como exercício. Eu vou botar a resposta. Vocês vão calcular de duas maneiras. Uma talvez eu até faça agora, que é a mais simples. Isso é muito interessante, porque se com essa polarização tem um ângulo que a onda não volta, que ela passa, significa que se você agora coloca uma polarização qualquer, que é uma combinação dessa polarização com outra, se for um tal ângulo de Brewster, o que acontece? Uma delas não volta, só volta a outra. Então é uma maneira de polarizar a luz. Estou dizendo, a gente vai calcular esse cara. Eu estou dizendo que para essa polarização e não para a outra não acontece isso. Eu não botei as formas de Fresnel para outra polarização. Mas acredite, se vocês fizerem toda a conta que eu já nem fiz para essa, para outra polarização, não tem ângulo para o qual isso acontece. Isso que eu estou falando. Só para a polarização paralela ao plano de incidência. Isso significa o seguinte: que se vocês agora pegarem uma onda que tem polarização, que é a superposição de uma que tem polarização assim, com outra que tem polarização perpendicular ao plano de incidência, qual é o estado genérico de polarização dessa onda? O genérico é elíptico. Então, manda uma onda com polarização elíptica com ângulo de Brewster. A onda que volta, qual é o estado de polarização dela? Isso eu vou perguntar. Isso eu vou perguntar. Tá pronto. Então, qual é o estado de polarização da que volta? Repetindo a pergunta. Vem uma onda que tem uma componente assim, de campo, e tem uma componente assim. E com defasagem bem genérica. Então, ela pode ser elipticamente polarizada, pode ser circularmente, pode ser até linearmente, em outra direção, não importa. É um caso bem geral. Se tiver exatamente com o ângulo de Brewster, eu vou calcular, mas eu já falei para vocês, esse ângulo de Brewster, ele é um ângulo de incidência para o qual essa componente de polarização não volta, dá zero. Ora, se essa não volta, como é que está polarizada a onda refletida? Perpendicularmente. Certo? Perpendicularmente ao plano de incidência, ou seja, com um campo elétrico paralelo ao plano
incidência. Então, a superfície de separação. Não confundam superfície de separação com plano de incidência. Ok? Anotem bem isso. O que eu estou dizendo é que falta somente a polarização perpendicular ao plano de incidência. O plano de incidência do desenho é o plano do quadro negro. Perpendicular a esse plano do quadro negro é um cara que está paralelo a essa superfície aqui, concorda? Isso significa o seguinte: se a gente tivesse um polarizador agora, o polarizador é um cara que só vai deixar passar campo elétrico vibrando numa direção, se for um polarizador usual linear. Em geral, isso é feito você botando material de tal maneira que o campo que vem em qualquer direção, numa dada direção, você tem possibilidade, que você construiu assim aquele material, de condução. Quando conduz, tem corrente dissipa. Então absorve aquele campo. E numa outra direção, você não tem condução. Então você consegue construir materiais desse tipo, que vão pegar um campo. Diz que o campo está indo para a onda está chegando para você. O campo está oscilando assim. Esse cara tem uma componente horizontal e outra vertical. Na horizontal, você construiu o teu meio com tirinhas, meio condutoras, de tal maneira que essa componente induz correntes ali. Essas correntes dissipam energia e roubam a energia desse cara. Já nessa direção, não tem como produzir corrente. Então esse cara passa, esse não passa. Então veio um cara que oscilava assim, depois que ele passou por esse polaroid, polarizador, ele só está oscilando assim. Claro que com menos amplitude, porque uma parte foi perdida. Então se você tivesse polarizador, você poderia brincar um pouquinho. Por exemplo, pegue dois polarizadores, tem lá uma marquinha nos polarizadores dizendo qual é a direção que ele deixa passar de campo. Se você pega um que deixa passar só assim, você pode girar o cara. Pega outro idêntico, mas você gira assim, o que acontece? Não passa ninguém, né? Porque o que vinha só deixou passar assim. Agora esse só deixa passar assim, não tem componente, né? Então não passa ninguém. Então vocês podem brincar com esses caras. Pois bem, se vocês olharem para uma superfície feito essa, que reflete bastante, é claro que aqui tem luz vindo de várias direções, então nem todo mundo está com ângulo de Brewster. E o ângulo de Brewster, por exemplo, se for água, ele volta de 56, 57 graus, alguma coisa assim. Se vocês forem para um lugar onde tem uma piscina, mais ou menos plano, onde tem muita luz sendo refletida, grande parte da luz, por causa disso que eu estou falando, ela fica parcialmente polarizada. Quem está com o ângulo próximo do ângulo de Brewster, quem está com o ângulo de Brewster sai só com componente paralela à superfície de separação. Que é, por exemplo, se for o chão, a superfície de separação, você tem muito mais campo elétrico horizontal do que vertical. Por isso, se você quiser construir uns óculos escuros em casa, você pega dois polaroides e orienta os polaroides lá nos óculos para eles deixarem passar só campo vertical. Como a maior parte do campo, por conta de muita reflexão, está muito mais no componente horizontal, botar o polaroide na vertical, você corta um monte de intensidade luminosa. Tá? Bom, vamos calcular esse ângulo, tá certo? E repito, isso só acontece para a polarização paralela ao plano de incidência, tá certo? Então, o ângulo de Brewster é o seguinte: existe um ângulo de incidência para o qual não há onda refletida. Isso remito para polarização paralela ao plano de incidência, ok? Então isso tem que saber. Esse ângulo é chamado θp. Esse P aqui é ângulo de Brewster, ok?
e vocês vão mostrar quanto vale esse ano. Ora, como é que vocês calculariam esse ano? Se eu estou afirmando para vocês que esse ano é tal que isso que está aqui dá zero, calcular esse ano é só botar alfa igual a beta. Tá certo? Então vocês vão pegar o alfa e vão pegar o beta e vão dizer alfa igual a beta. Quando θ I for θ B, tá certo? O alfa não é sempre beta. O alfa só é igual a beta quando θ I for o tal do θ de Brewster. Então, aonde tem θ I aqui, vocês vão botar θ B, que vão igualar alfa por beta. Quando vocês fizerem isso, então, ó, para θ I igual a θ B, temos alfa igual a beta. Por conta disso aqui, ó, você tem que zerar. Vou apagar aqui, tá bem? Então, alfa igual a beta. Faço isso como exercício. Esse é simples, tá? Pessoal, pode se mostrar que, novamente, o tempo todo, gente, eu estou trabalhando com I1 igual a I2 igual a I0. Senão, a resposta vai ser um pouquinho diferente. Pode se mostrar que tangente de θB é igual a N2 sobre N1. Então, se houver dois meios para vocês, não importa se o meio 1 é mais ou menos refringente do que o meio 2. Sempre vai existir ângulo de Brewster para a polarização paralela ao plano de incidência. E esse ângulo é dado por tangente de θ de Brewster é N2 sobre N1. O 1 é da onde está incidindo a onda, ela incide no meio 2, tá certo? Então, querem calcular qual é esse cara? Para a água, coloquem aí água 4/3, A1, e calculem o arco da tangente vale 4/3. Vamos encontrar um valor, tá certo? É 50 e tantos graus. Então, isso é o tal do ângulo de Brewster. Ele tem uma interpretação interessante, que é a seguinte: dá para mostrar, eu escrevi aqui como interpretação, bom, existe, eu já falei para vocês o seguinte: quando uma carga está em movimento acelerado, ela emite radiação. Vocês estão acostumados com campos de uma carga que cai, por exemplo, 1 sobre R2. Então, vocês poderiam achar que uma carga em movimento só vai ter um campo mais complicado, porque ela está se movimentando, e tem aquele tempo de retardamento, porque a informação que vem dizendo que ela saiu dessa posição e foi para essa, demora um tempo para chegar em algum lugar. Tudo bem, fica mais complicado, mas vocês podiam, ingenuamente, achar que o campo continuou caindo com R2. De modo que, quando vocês calculassem o vetor de point, que é um cara que tem E e B, é proporcional a E vetorial B, esse campo ia cair com R4. Se vocês calculassem o fluxo através de uma superfície esférica, cujo raio tende a infinito, esse fluxo do vetor de point, que seria S escalar R chapéu, e aí aqui você teria o dA. Se vocês tentassem calcular isso, ingenuamente vocês poderiam achar que isso vai a zero, porque a área cresce com R2. dA é R2 vezes d ômega, vezes o sólido. E o vetor de point, vocês poderiam achar que, puxa, se o campo cai com 1 sobre R2, o campo quadrado 1 sobre R4. Então isso daqui, vocês poderiam achar que iria a zero. Então, nunca escaparia a energia lá para o infinito. Mas não é verdade. Pode se mostrar, é bem complicado, isso é final de graduação de física, que uma carga que, quando está em movimento qualquer, com aceleração, curiosamente, tem um campo super complicado, com vários termos,
tem um termo, outro termo, um monte de coisa, só que um dos termos cai com R. E aí o vetor de point que é associado a esse cara cai com R2. Quando você faz um fluxo, a área cresce com R2, cancela, dá um fluxo finito. Isso é que se chama de radiação eletromagnética. Radiação eletromagnética é, grosso modo, fluxo de energia que chega no infinito. Quem não chega lá não é o que a gente chama de radiação eletromagnética. Pois bem, cargas aceleradas é que tem esse tipo que emitem radiação. E a gente estudou muito onda eletromagnética, propagação, reflexão, transmissão, mas eu não discuti quem cria essas ondas eletromagnéticas. Nem vou discutir, estou só comentando rapidamente aqui. Mas carguinhas em movimento oscilante, dipolos oscilantes, emitem radiação. Então, um dipolo pode ser pensado como uma carguinha menos e mais, finge que elas estão oscilando assim. Você pode imaginar, então, você tem um dipolo que oscila com o tempo. Por exemplo, ó, isso aqui está uma bagunça, viu, gente? Você pode ter um dipolo que varia com o tempo, assim, ó, ele está na direção Z chapéu e ele oscila com um cosseno. Tá? Isso aqui simula uma antena. Uma antena transmite como um dipolo. Então você tem lá no teu eixo, você tem um carinha de magnitude P0 que está sempre em Z chapéu, mas ele oscila. Então olha para cima, para baixo. Está oscilando. Como é que você vai fazer isso? Não importa agora. Imagine um dipolo oscilante. Esse cara tem um campo complicado, mas lá longe ele tem um campo desses que cai lentamente. Está numa lista aí de vocês. O campo desse carinha aqui é um cara desse tipo aqui, ó. Uma direção qualquer, um ponto qualquer aqui. Esse cara é amplo-terra. E esse cara está oscilando aqui. Esse dipolo está oscilando. Ele emite um campo complicado, mas para quem está bem longe, sobrevive só o campo que cai mais lentamente, esse campo que cai sobre R. E o campo desse dipolo, só a componente dele de radiação, um ponto P bem distante, ele é um carinha do seguinte tipo: ele é proporcional a seno de θ sobre R, então ele cai com R. E ele é proporcional a esse seno de θ aqui. Ele não tem campo nessa direção. Cuidado, vocês podiam falar, Farina, ficou um tempo estão ensinando para a gente o campo do dipolo no início do curso. E tinha aqui, tinha em tudo que é lugar. É verdade. Mas era um dipolo o quê? Estático. O dipolo dinâmico, ele tem aquele campo que vocês aprenderam, um campo parecido com aquele, só que varia o tempo, que caía muito sobre R3, lembra? Aí sobre R3, ele tem esse cara, mas esse cara morre no infinito em termos de radiação. Ele tem um cara com 1 sobre R2, que a gente também não viu, é só o 1 sobre R3 ele sobrevive na eletrostática, que também não é da contribuição de energia no infinito. Mas ele tem um cara adicional, que é esse que eu estou botando aqui, ó. Cai 1 sobre R. É um campo que oscila com a mesma frequência ômega. Só que o que acontece na origem do tempo T, ou o que acontece nesse ponto, bem distante, ele está bem distante esse ponto, tá? No tempo T, é o que aconteceu na origem há um tempo atrás. Quanto atrás? R sobre C, que é o tempo que a luz demora para ir da origem até ele. E aqui na frente, aparecem umas constantes. Esse campo tem que ser proporcional a esse P. Aparece um ômega quadrado. Aparece um μ0 sobre 4π, e aqui aparece a direção desse campo, que é no θ chapéu. Então esse é o campo de radiação de um dipolo. Então um dipolo oscilante, acredite, ele tem um campo super complicado. Se já era complicado o campo estático dele, um dipolo dinâmico oscilante tem um campo super complicado. São 3 expressões parecidas com aquela lá, e acaba tendo um termo desse tipo que está aqui, ó. Quer dizer, esse cara oscila assim, mas aqui, ó, θ chapéu está para cá, né? É como se você pegasse e projetasse esse cara nessa direção. Ele tem uma componente aqui assim.
aqui o dipolo não emite radiação. Tem campo aqui? Tem, mas é um campo que lá no infinito não carrega energia ali embora. Se vocês fizessem a distribuição angular da energia emitida por um dipolo oscilante nessa direção, uma antena de dipolo assim, você teria, não sei se vocês estão acostumados a fazer gráficos polares. Eu vou desenhar e vou explicar depois. Isso aqui diz o seguinte: numa dada direção, para esse ângulo θ aqui, ó, o tanto que está sendo emitido de radiação, a intensidade irradiada, é proporcional ao tamanho que vai daqui até a curva que você desenhou. Eu desenhei essa curva aqui, certo? Ela é simétrica aqui. Então, o que esse gráfico está dizendo é o seguinte: para esse ângulo aqui, ó, no plano perpendicular a essa antena, essa distância é a maior distância de todo mundo aí, concorda? Então, é para onde ele emite mais. À medida que você quer saber como é que ele emite para cá, você traça aqui e vê que essa distância é menor que essa. E para cá, essa distância é menor que essa. E para cá, essa distância é menor. E para cá, e para cá. Quando chega aqui, é zero. Então, o que esse desenho está dizendo é o seguinte: um dipolo oscilante assim, ele emite a máxima emissão dele de radiação no plano perpendicular a ele. E esse troço vai diminuindo até que zera para cá. Quer dizer, um dipolo oscilante assim não irradia nessa direção. Lembrando que radiação é essa energia que pode ir até o infinito. Tá legal? O que tem isso a ver com o ângulo de Brewster? Isso tem a ver pelo seguinte: o ângulo de Brewster dá para mostrar que ele é o ângulo para o qual vamos fazer o seguinte aqui, ó. Aqui eu estou chegando. Aqui eu chamei de Y, eu quero X, certo? Então está chegando por aqui. Tá bom, então vamos fazer assim. Esse é o ângulo de incidência, mas ele está no valor do Brewster. Esse também é Brewster, porque θ de reflexão é θ de incidência. O que eu vou afirmar para vocês é o seguinte: o ângulo de Brewster ele é tal que o ângulo formado pelo raio que sai pela onda que se propaga no meio 2, está aqui, é perpendicular a que é refletida no meio 1. Então você vem abrindo aqui, tá? Você tem onda refletida e onda transmitida. Quando você chega em Brewster, isso aqui acontece. Esse cara é perpendicular a esse. Ora, se isso é verdade, esse ângulo é π sobre 2 menos θb. Isso aqui é 90. Esse daqui, por sua vez, é θb de novo, porque isso aqui é 90. E esse daqui, por sua vez, é π sobre 2 menos θb. Isso aqui é 90. Ou se vocês quiserem, esse cara gira de 90 graus, ele vem para cá, tá vendo? Então, se esse ângulo é π sobre 2 menos Brewster, esse também. Vamos calcular isso e vamos verificar que sai aquele valor, e eu vou interpretar fisicamente por que com esse ângulo não tem onda refletida se a polarização for só paralela, tá certo? Então, primeiro vamos só usar a lei de Snell. Na lei de Snell, o que a gente tem? N1 seno de θb, concorda? Eu estou dizendo que o θb acontece isso. N2 seno, qual é o θp? θp é π sobre 2 menos θb. Ora, seno de 90 menos o ângulo é cosseno do ângulo. Passa cosseno para um lado, n para o outro, a gente tira aqui tangente de θb é igual a n2 sobre n1, que é aquilo que está ali. Então, o que eu estou falando para vocês
De uma maneira meio ao contrário, é o seguinte: esse ângulo que eu falei, que é o ângulo que vocês obtêm quando impõem alfa igual a beta, que dá zero reflexão, é o ângulo de incidência para o qual o ângulo entre o raio transmitido e o refletido seria 90 graus. Por isso que acontece aí. E por quê? Aí a interpretação é a seguinte: isso é só uma interpretação qualitativa, porque radiação, eu teria que gastar um tempão para falar de radiação. Eu falei minutos, falei do dipolinho oscilante, mas o que acontece é o seguinte: o campo ele está nessa direção, concorda? No plano, quando a polarização é paralela ao plano. Todo mundo seria paralelo ao plano. Então aqui, gente, os dipolinhos, o campo estaria assim, concorda? No plano também. Aqui o campo estaria assim, no plano. Eu estou supondo que seja polarização paralela ao plano de incidência. Cara, mas eu estou interpretando agora o seguinte: a onda, quando entra no meio, tem campos elétricos e magnéticos obrigando os elétrons que estão presos nas moléculas ali, como se fossem presos numa mola, a oscilarem. Então, é como se no meio você tivesse dipolinhos oscilantes. A onda entrou no meio, provoca dipolinhos oscilantes. Esses dipolinhos oscilantes reemitem a onda. Mas um dipolo oscilante, ele não emite na sua direção, concorda? Então, se essa é a direção da onda transmitida, e aqui estão os campos elétricos da onda transmitida, nessa direção, os dipolinhos estariam assim. Dipolo não emite na sua direção, então não deve ter emissão nessa direção. Então esse é um argumento qualitativo para você entender por que quando você coloca ângulo de Wilson, a direção entre transmitido e o que seria refletido é 90. É nessa direção, quando isso acontece, o dipolinho não emite nessa direção. Entendeu? Então, nesse caso, você não teria onda refletida. Tudo passa. O que acontece, então essa é a interpretação. O que acontece quando a onda tem duas polarizações, tem esse cara e esse, tá vendo? Tem esse cara e esse. Aqui tem esse cara e esse cara e esse. Tá legal? E aqui, gente, nesse caso aqui, só tem esse aqui, conforme? É isso que eu vou cobrar na prova, viu, gente? Depois dessa bagunça toda aqui, isso foi só uma interpretação. Eu não vou cobrar essa interpretação na prova, dos dipolinhos, eu só tenho a interpretação. O que eu vou cobrar é, por exemplo, saber que esse ângulo é 90. Isso eu vou cobrar. Porque eu mostrei que ele é 90. E ele é 90 porque está ligado com essa interpretação do dipolo. Mas não vou cobrar radiação do dipolo na prova. Agora, outra coisa que eu vou cobrar é o que está resumido nesse desenho. Existe um desenho igual a esse, muito mais bem feito, na apostila. Só que algumas vezes tomem cuidado. Para ganhar espaço no desenho, eu fiz o desenho girado, tá?